Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, aqui do Milk Point, e hoje, no nosso bate-papo, nós temos dois convidados aqui da Verde Campo, né, o laticínio localizado no sul de Minas Gerais, né? O Sávio Santiago, que é gerente de captação e figura aí conhecida do Milk Point, né? Tem escrito muitos artigos aí, participado ativamente do site, gerado um debate importante para a cadeia, né? Obrigado, Sávio. E o Arlindo Curzi Júnior, que é CEO, né, da Verde Campo. E eles estão aqui hoje para contar, né, uma inovação, né, da Verde Campo, que é uma empresa inovadora, né, uma empresa que tem sempre procurado mudar o status quo do negócio leite no Brasil, né? E a Verde Campo estruturou, né, e está começando a implantar um sistema de pagamento por sólido, né? Então, bem-vindos, Arlindo e Sávio, tudo bem com vocês? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade, tudo ótimo, né? Estamos aqui em Lavras, fazendo a coisa funcionar, né, nesse momento conturbado aí que a gente está passando, né? Obrigado, Marcelo, Arlindo. Estou em casa aqui no Milk Point, né, Marcelo? Você é de casa já. É isso aí. E, pessoal, da onde que veio, né, a inspiração? Por que a Verde Campo está implementando um sistema diferente de pagamento de leite no Brasil? A gente vem desde 2014, nós fizemos o primeiro projeto Mais Leite, Mais Sólidos. Foi um projeto bem audacioso, aí, trazendo genética neozelandesa. A Verde Campo é originalmente uma empresa de transformação de produtos, né? A gente cria produtos com leite. E, nesse sentido, a produção de sólidos totais é de vital importância para o nosso negócio. Então, a gente fez esse primeiro projeto, deu muito certo, a gente está renovando a cada ano. E já pensando nessa base como fundamento aí para ser a primeira empresa do Brasil a pagar por quilo de sólidos totais. Legal. E complementando o que o Sávio falou, Marcelo, os negócios são movidos a desafios, né? Então, esse programa nosso aí, desde 2011, a gente focou muito em CBT e CCS. A gente tem níveis muito bons desses dois parâmetros, né? E aí, a gente, inconformado com a própria performance, né, falou, opa, onde nós podemos agregar mais qualidade aí ao nosso leite, né, e mais resultado para o negócio, porque a gente sabe que leite, resultado fala com sólidos, né, ou proteína ou gordura, até porque a gente não produz leite, né, leite UHT ou leite fresco, nosso negócio é transformação de queijo ou iogurte. Então, a gente olhando para o nosso perfil de produtor, né, que é um produtor mais tecnificado, um produtor que tem um porte, que aceita esses desafios também, a gente resolveu dar essa inovada e fazer esse piloto, né, esse experimento, que já vai virar uma política para 2021, pagamento por sólidos. Legal. Então, que estágio que está agora, né? O programa já foi concebido, né? Eu imagino que os parâmetros já estão definidos, aí vocês estão na fase piloto, né? E a ideia é implementar em 2021. Implementar para toda a Verde Campo, como é que vai ser isso? A gente já vai ter um piloto com um determinado nível da nossa captação, né? Já agora, imediato, em 2020, já tem alguns negócios sendo feitos com produtores. E a ideia é, ao longo de 2021, a gente ir tornando essa uma política geral da empresa. Mas já existem alguns negócios sendo feitos, sendo efetivados já nesse momento. E como é que vocês podem dar uma pincelada de como é que vai funcionar, né? Como é que são os parâmetros? Vocês se basearam em países que já pagam por sólidos, imagino, né? Mas imagino também que devem ser feitas adaptações para o mercado brasileiro. Como é que foi esse processo? Nós pegamos como base alguns países que já pagam por sólidos, né? E fizemos isso que você falou, fizemos algumas adaptações às práticas de mercado brasileiras. Em tese, é um pagamento por quilo de sólidos totais, proteína, gordura e lactose.
A gente mantém como padrão de fornecimento as nossas certificações de boas práticas, são as boas práticas de produção, meio ambiente, bem-estar animal e conformidade social. E o programa tem um ponto de penalidade, que são níveis, quanto mais elevados são os níveis de CCS e de CBT, eles não mais são tratados como bônus, mas como penalidade total. Entendi. E na visão de vocês, né, o que isso, quais são as oportunidades que o produtor tem em partir para esse modelo, né, em relação ao que ele tem hoje, e quais são, na visão de vocês, os desafios que vocês, como empresa, têm de criar uma nova forma de precificar o leite, que basicamente é isso, né? Você está criando um formato diferente de precificação do que nós fazemos aí nos últimos, né, sei lá, desde o momento que existe o mercado no Brasil de leite, né, 100 anos ou mais. Eu entendo que para o produtor, o mercado brasileiro ele se direcionou muito para um diferencial de volume, né? A gente tem históricos aí do CPEA de diferenciais aí até de 50% em alguns momentos pelo volume que o produtor produz. Nesse novo plano de pagamento nosso, cai muito o peso do volume. A gente tratou com muito carinho os produtores da Verde Campo, desde a época aí do seu Totonho, do Alessandro. Então, nossos produtores pequenos, eles conseguiram se destacar em qualidade e já são diferenciados no mercado. Então, eu acho que traz grande oportunidade para o produtor pequeno crescer, o produtor médio crescer. Para eles, principalmente, vai ser de fundamental importância. E eu acho que até para o produtor nacional entender que a questão dos sólidos é uma conta logística, né? Quanto mais sólidos médios você tem no leite, você transporta mais produto ativo no caminhão e você tem uma cadeia mais econômica. Então, a gente entende que é, assim, uma grande oportunidade, principalmente para os produtores pequenos e médios, né, se diferenciarem desse ambiente que privilegia tanto o grande produtor. E para o produtor grande também, entender que ele precisa melhorar os padrões de sólidos totais, porque já tem aí um modelo prestigiando esse item. Não é isso, Aline? Esse ponto do produtor é interessante, e foi a análise que a gente fez, né? A gente deixa o modelo mais propício para uma faixa de produtor que, de certa forma, teria que investir muito em volume para conseguir a remuneração, né, mais adequada. Então, a gente consegue estimular esse produtor menor e fazê-lo crescer dentro de uma base de técnica para que, quando ele cresça, ele já cresça com a cultura dos sólidos. Eu acho que esse tema de sólidos é um tema que talvez o país tenha que desenvolver um pouco mais, né? Até para que a gente fique mais competitivo na cadeia, quando a gente fala de exportação, fala de tudo isso. E para o nosso lado, né, que a gente faz queijo e iogurte, é de vital importância desenvolver essa cadeia. E o Gustavo lembrou muito bem, a gente já vem com um relacionamento, né, desde aí do seu Totonho, e, de certa forma, estimulando esse produtor de leite a se diferenciar. Então, nós vamos estar dando toda a capacitação para que esse público, né, esse tamanho de produtor, ele se destaque na região e consiga uma remuneração bem acima da média do que ele vai conseguir hoje. Obviamente, não excluindo o grande, né, que a conta tem que fechar para todos, mas a gente quer estimular aquele que, de certa forma, teria mais dificuldade em aumentar a produção para ser um de grande volume. Se a gente, acho que avaliar aí os produtos que tendem a crescer em consumo, né, são produtos que dependem do rendimento de sólidos, né? Então, quer dizer, a projeção de crescimento de produtos como queijos, iogurtes, enfim, derivados, né, é uma projeção de crescimento maior do que a projeção de crescimento do leite fluido. Então, faz sentido cada vez mais a gente ter precificações que levem em conta o teor sólido, né? Imagino que esse também seria uma lógica para a gente pensar não só no caso do campo, mas pensar
no caso, Brasil mesmo, né? Quer dizer, começar a ter modelos que contemplem mais o teor sólido. Faz sentido essa visão? Faz total sentido, né? Porque a tendência dos produtos lácteos de maior valor agregado, né? A gente fala tanto em crescer o valor agregado da cadeia, eles passam pelos sólidos, seja a proteína, né? Vamos falar de proteína. Não podemos esquecer a gordura também, que a gordura voltou a fazer parte, né, do nosso cardápio aí, indicada pelo nutricionista, né? Que a gordura do leite é a gordura boa. Então, mas falando de proteína, quando você vê os últimos 5 anos, e aí tem até a participação da Verde Campo, né, lançando o Natural Whey como o primeiro proteico, iogurte proteico do Brasil, você vê que são os proteicos, é a busca da proteína que está movimentando o mercado lácteo. Obviamente que o leite vai ter a sua base, né, orgânica de crescimento, mas o valor não vai estar no leite somente. Então, nós vamos ter que criar outras matrizes aí de produção voltada para proteína, voltada para sólidos, né? Esse movimento, né, olhando para a Verde Campo, ele faz todo sentido pelo negócio, e olhando pelo país, faz todo sentido também pela criação de valor na cadeia, né? E o modelo de vocês, né, pelo que o Sábio falou, ele contempla sólidos totais, né? Em outros países a gente sabe que tem uma relação de preço diferente entre proteína e gordura, enfim. No caso desse programa da Verde Campo, vai ter um preço para o teor de sólidos totais, é assim que vai funcionar, um preço por quilo de sólidos, não interessa se é gordura, proteína ou lactose, varia pouco, né? O tratamento vai ser por quilo de sólidos totais, né, proteína, gordura, lactose, e ele vai ter um gatilho indexador no preço de leite real brasileiro. Então, ele vai tratar com o mesmo peso, né, a produção de quilo de sólidos, sempre monitorando a qualidade microbiológica, CBP, CCS, e ele vai ter um gatilho que vai atrelar o preço desse sólido total à realidade média do mercado nacional via alguns indexadores. Não dá para ter algo que seja desconectado do mercado, né? Obviamente, né? Do mercado de leite. E uma crítica que foi feita, que pode se fazer do sistema de pagamento por qualidade, né, de sólidos no Brasil, é que eles sempre foram meio tímidos, né, a ponto de não gerar um incentivo grande para o aumento do sólido, né? No final das contas, como você mesmo colocou, é melhor tacar pau no volume, né, e ter um leite com o mínimo teor de sólidos, que é mais negócio do que você tentar maximizar a produção de sólidos e, em algum grau, reduzir o volume, né? Obviamente, um programa como esse, que vai precificar com sólidos, ele muda essa mecânica, porque ele vai ter um preço realmente por sólido, né? E vocês concordam que o sistema de precificação histórico no Brasil, eles sempre foram meio tímidos na área de sólidos? Na verdade, a gente criou aí, né, um terreno para que esse momento acontecesse. Esse momento já é pensado há muito tempo, e a Verde Campo ela já vem, nas atualizações anuais, concentrando mais recurso, primeiramente em proteína, e depois em gordura e sólidos totais, já tem alguns anos. Eu concordo, os pagamentos são muito tímidos em sólidos, né? Talvez pela carência do leite nacional, de ainda ser um leite que não atende padrões microbiológicos excelentes e que ainda precise olhar para outro momento, mas assim, a Verde Campo já está há muitos anos na frente nisso, a gente já tem padrões por exemplo, CBT e CCS acima da maioria dos países europeus, os padrões são muito bons, então a gente já vem com alguns com a maioria dos problemas de qualidade resolvidos para dar esse passo. Mas, de fato, o pagamento no Brasil hoje, ele valora muito mais produção, né? E agora, diante das novas normativas, ele começou a ter que valorar a parte microbiológica, mas, de fato, não é só o pagamento por sólido que é muito tímido, né? O pagamento por qualidade é muito tímido. Uhum. Então, nós estamos chegando num momento de
da Verde Campo mostrar que ela compra exatamente qualidade, né? Ela compra sólidos totais e tomara que esse seja um caminho aí para outras empresas. Quem define, Marcelo, esse tipo de parâmetro é o comprador. Uhum. E você tem os números do mercado na mão, né? Quem é o grande comprador de leite do Brasil é a indústria de leite UHT. Então ela também não ela também não precisa incentivar os sólidos. Então essa relação de mercado que com certeza ajuda a ter esse, não vou dizer desequilíbrio, a ter essa característica de privilegiar o volume, né? Porque é o comprador que define. Se a indústria local fosse mais queijeira ou estivesse vendendo proteína em pó, com certeza a gente já estaria pagando por sólidos há muito tempo, né? Porque essa é a lógica. E aí talvez acho que tem um peso também, né, da própria posição estratégica da empresa no mercado, né? Quer dizer, se você está falando de uma Verde Campo, que é uma empresa que está no mercado, podemos dizer, de nicho, né, no sentido de produto de valor agregado, enfim, privilegiando a transformação, né, faz todo sentido ter essa precificação, né? E talvez outras empresas que tenham um perfil semelhante ou empresas que têm um portfólio muito forte em queijos, né, ou leite em pó, enfim, iogurtes, etc., também vão por um caminho parecido, né? Talvez a gente tenha no futuro, no Brasil, formas diferentes de comprar leite de acordo com o próprio portfólio da empresa. A gente já tem um pouco isso dos movimentos de mercado, né? Se você tem um derivado que está numa condição de preço muito melhor que os outros, é óbvio que essas empresas que fazem esse produto, elas vão conseguir pagar mais, vão conseguir ser mais agressivas, né? Mas acho que talvez a gente possa vir a ter, né, formatos diferentes, o que gera aí um mercado também diferente aí lá para frente, né? Será que vai ser por aí? Vamos ter vários sistemas e dependendo do perfil da empresa? É um caminho, sim, Marcelo. É um caminho. Agora, obviamente que você tem o mercado, né? Acaba que tem alguns momentos de lácteos aí da cadeia que a gente vai ter que estar sempre medindo o que está acontecendo com todo o setor e não também ficar só dentro da nossa realidade. Pega uma crise que nós estamos vivendo igual hoje, por exemplo, né? Obviamente, se eu estivesse pagando os mesmos patamares de preço que eu pago hoje, ou até com um sobrepreço, recebendo mais sólidos, o resultado do negócio ia ser diferente, né? Mas acaba que vai ter que estar sempre acompanhando os grandes players e criando, né, essa transição para o modelo próprio de pagamento. Então, não dá para descolar do mercado. Isso também não é loucura, mas a gente tem que ir diferenciando e acompanhando essa evolução, que foi mais ou menos o que a gente fez com a linha de CBT CCS. A gente foi premiando, acompanhando, mas na média sempre entregando um prêmio acima do mercado. Foi onde a gente conseguiu crescer a nossa base, né? Se for imaginar aonde a gente está inserida a bacia, nos últimos 6 anos, o quanto a gente cresceu a captação de leite, acaba que a conta do programa de qualidade ela se paga, porque você foi diferenciando e conseguiu crescer a tua bacia sem dar aqueles saltos enormes no custo do leite. É isso, Sávio? É isso mesmo. Falando nisso que o Marcelo disse, eu acho que é bem positivo essa questão do mercado ser tão diverso, né? Mas essas tendências, elas meio que se desenham com alguma previsibilidade, né? Eu lembro, há 20 anos atrás, né, durante a granelização, que a gente ainda começava a falar em mastite, saúde do útero, em células somáticas, ainda era um tabu, né? E eu acho que é isso que o Arlindo falou, a gente vai criando a demanda, o produtor vai entendendo que aquilo é uma oportunidade de se diferenciar, é uma oportunidade para o negócio dele, e a gente vai promovendo um ganha-ganha no sentido de que evolui a região, evolui a qualidade, as outras empresas na região evoluem também, e eu acho que é um programa para a região, é um programa bem legal, bem inovador nesse sentido.
pegando um pouco o que o Arlindo falou, né? Quer dizer, você tem que, obviamente, acompanhar o mercado, né? Tem vasos comunicantes, porque o leite todo mundo vai buscar, vai comprar, então, obviamente, você tem que acompanhar como é que o todo está funcionando, né? Mas previsibilidade é uma coisa complicada, né? Será que a gente vai ter, em algum momento, ferramentas que vão poder proteger ou, pelo menos, né, antecipar situações aí para o lado do produtor e da indústria, né? Uma das fragilidades do mercado de leite, vamos dizer assim, comparado com outros mercados, né, é que você não tem as ferramentas que outros mercados têm, mercados futuros, enfim, né, você não tem esse tipo de coisa, então você fica à mercê, né, basicamente daquilo que está acontecendo naquele momento, né? E isso, obviamente, aumenta o risco de todos, né? E esse risco, obviamente, ele é precificado de alguma maneira, né? Se você está numa atividade, você tem poucas ferramentas de se redear, né, de se proteger, óbvio que no agregado essa atividade tem que ser muito rentável, porque senão é melhor você fazer uma outra coisa que tenha menos risco, né, que os riscos são mais controlados. A gente pode esperar algum dia, na visão de vocês, ferramentas que vão ajudar a gente, ou pela característica do mercado de leite, ele vai ser isso mesmo? Eu acho que o mercado de leite no Brasil, esse ano é um exemplo de que o melhor analista foi o que errou menos, né? O salto que deu aí, os preços, né? A forma que se comportaram, né? Também o custo subindo bastante. Mas isso se deve, quando você tem um mercado muito fechado, num produto que tem uma previsibilidade, uma commodity que tem uma previsibilidade maior, é mais fácil criar mercado futuro. O leite como tem uma aplicação muito diversa dentro do Brasil, tem essa dificuldade, mas essa volatilidade, ao meu ver, se você for analisar os preços de leite no Brasil em relação ao preço mundial, ela se caracteriza muito mais como oportunidade do que risco, né? A gente geralmente descola no mercado para cima em relação ao mercado mundial. Essa iniciativa nossa, ela tende a trazer mais previsibilidade. Quando está na mão do produtor, que ele tem uma indexação e que o produto dele é baseado já mais num preço de um concentrado, né, que a realidade é essa, o sólido ele se transforma em um concentrado, a tratativa da volatilidade ela melhora, né? Então, a gente acha que todas essas iniciativas podem abrandar a volatilidade, que é importante para a indústria ter a sua previsão, ter o seu planejamento, e também para o produtor, né, gerir o seu negócio. Esse tema de previsibilidade, Marcelo, sabe, passa muito pela concentração dos agentes no mercado, né? A gente tem mais de 1.000 laticínios, talvez só em Minas, né? Eu acho que o número é enorme. E quando tiver muito agente, a gente sabe que a previsibilidade ela vai ficando dificultada. Agora, é muito mais fácil você prever o custo de um sólido, que você tem bases internacionais para fazer ancoragem, que o Gustavo falou, do que você prever litros de leite, né, baseado no consumo de UHT, no consumo de mussarela. Então, passa por isso também. Mas eu acho que o grande impacto é na concentração do setor, e a gente tem que fazer um estudo muito sério se a concentração ela é benéfica ou não, porque se fala em concentrar o número de produtores rurais, concentrar o número de laticínios. Será que esse é o melhor modelo? Quando você olha os países que têm essas concentrações, eles também estão passando apertos de muita empresa quebrando, inclusive. Pega o modelo americano, né? Independente de movimento de planta ou não, mas eles já estavam quebrando antes da planta chegar, né? Enfim, então, e foi um modelo super concentrado, os caras concentraram ao extremo, especializaram as fazendas ao extremo. Será que esse é o modelo? Ou será que é o modelo mais desconcentrado, com algum controle ou com alguma proteção? Eu acho que esse debate, a gente ainda não teve ele a esse nível mesmo de estudo, porque você tem coisa boa para um lado e tem coisa boa para o outro lado. Qual que é o nosso modelo? O que a gente, como cadeia, quer para o Brasil? Né? Arlindo, e a concentração no produtor, ela é muito íntima com a forma que o mercado trata os preços do leite para os produtores menores. Então, talvez esse seja um gatilho para abrandar esse movimento, né?
a forma que o mercado trata o produtor menor, de certa forma, vai aos poucos tirando ele do mercado. Então, talvez esses movimentos eles tragam ele de volta e beneficiem a cadeia como um todo na eliminação desse efeito, né? Ou na redução. Sem dúvida, sem dúvida. O modelo americano é um modelo que está no divã agora, né? Tanto do lado dos laticínios, tivemos a Dean Foods, né? Borden, enfim, laticínios grandes que quebraram, né? Basicamente, e como na produção, de ter ido longe demais, né? E você tem uma concentração em grandes grupos, e aí todo aquele tecido social do pequeno produtor, etc., acaba sumindo, né? E aí você tem, de outro lado, o consumidor também meio que refutando um pouco essa máxima, né? De você ter grandes fazendas industriais com 10 mil vacas, etc., etc. Então, de fato, tem um cenário incerto aí quando a gente olha para o futuro, né? Se realmente a concentração é o caminho, né? Você tem também um consumidor cada vez mais buscando origem conhecida, buscando a narrativa, né? A história, quem que é aquela empresa, o que ela faz, etc., etc. Muitas vezes a conexão com, né, alguma coisa mais concreta de história familiar e, enfim, a importância para a comunidade. Então, tem muita coisa aí nesse caldo, né? E agora, para a gente entrar um pouco em momento atual, né? O Arlindo mencionou aí a questão da crise que nós estamos vivendo, né? Só que se a gente olhar a situação de mercado de leite, o Sávio falou lá que nenhum analista, o que errou menos, né? Eu diria que o melhor analista é o analista que não fez nenhuma previsão esse ano, né? Porque, mas também coitado dos analistas, né? Não dava para prever nada nesse ano, isso aí era impossível. Mas, enfim, o fato é que a gente está com preços recordes, né? Para alguns derivados, para o produtor, né? Os custos estão mais altos, mas a receita menos custo de ração também está num valor muito alto, né? Então, assim, qual que é a tua leitura, Arlindo? Você falou da crise, mas nós estamos vivenciando talvez algo, no geral, diferente disso, né? Sim, a crise no sentido da incerteza, né, Marcelo? Porque quando você olha os consumos, realmente, praticamente está toda a indústria de lácteo comemorando alguma linha de produto que está vendendo mais do que ano passado, né? Então, você pega, no nosso caso, a linha de queijo indo muito bem, a pessoa dentro de casa, ela está consumindo. E uma coisa interessante que nem todo laticínio nacional, ele era especialista em food service. Então, quem sofreu com food service foi um pedaço da indústria. A grande indústria se beneficiou da migração desse consumidor para o supermercado, que é o que aconteceu e é o que está movimentando aí o mercado de lácteos. Então, é uma crise que para o commodity, principalmente, está trazendo os melhores resultados aí que a indústria já teve, né? Obviamente tem produtos indo melhor do que outros, né? Mas, no geral, está todo mundo indo bem. Então, agora, a imprevisibilidade, que fica todo mundo se perguntando, mas agora é R$300 de auxílio, o que isso vai impactar? Já é metade. Será que vai cair? Que hora que vai cair? Porque o que a gente sabe, Marcelo, você está na frente disso, nesse pensamento, vai ter um teto de preço. Você não consegue repassando. A inflação do alimento já tá maior aí do que há muito tempo. O dinheiro vai ficando escasso. E aí, na hora que esse consumidor migrar o consumo para outros produtos ou parar de consumir por causa de renda, aí pode ser que a crise venha. Seja um momento que ninguém espera. Porque enquanto tá fluindo bem, tá todo mundo com a imprevisibilidade, mas está todo mundo satisfeito. E tanto é que o pessoal vai para as fazendas e para tirar leite do outro tá fácil, né, sabe? Tá todo mundo muito satisfeito, oferecendo preço e tudo. Mas em algum momento a situação vai reverter, porque o preço na gôndola, o consumidor, ele tem um certo share de carteira, né? Vai ter um momento que esse dinheiro ele não vai sobrar. Agora, por que está sobrando? Você não está indo no restaurante, você não está indo no cinema. Então, nós estamos basicamente gastando essa sobra em alimentação. Quando isso tudo voltar ao normal, a gente voltar a ir para o cinema, voltar a ir para o restaurante, voltar a tomar nosso cafezinho na padaria, e esse dinheiro vai sair
e aí nós vamos entender o que é a crise e vai ser um efeito colateral do coronavírus para o lácteos. Por enquanto, está todo mundo indo bem, né? Tem, obviamente, categorias de produto indo melhor que outras, mas em algum momento, Marcelo, e a imprevisibilidade, eu acho que é a grande previsibilidade, né? Ninguém sabe quando, e enfim, pode ser que nem aconteça, mas historicamente vai ter um momento que isso vai voltar. E aí a gente tem que entender, vai voltar com os custos de produção da fazenda alto, vai voltar, como é que isso vai voltar, né? Com as empresas capitalizadas ou não, enfim. Isso vai, nós temos que continuar atentos. O mar ainda não está calmo. A gente ainda está navegando por mares bem revoltos e é cada um segurando o seu leme na mão, porque a qualquer momento pode voltar. Né? E a crise, de fato, ela acontecer. Acho que de fato, né, você colocou bem, né? A gente está num momento inédito, né? Essa que é a verdade. E ninguém podia imaginar que seria possível fazer a injeção de dinheiro que foi feita, né? De um lado teve isso, né? Foi uma contribuição enorme aí que está sendo feita ainda, né? De um lado, de outro lado, obviamente, como você falou, os gastos em outras atividades, né? Viagem, mesmo combustível, compra de bens duráveis, né? Tudo isso ficou secundário, né? E a turma comeu, né? E quando você está comprando no supermercado, obviamente você consegue comprar mais porque você vai gastar menos, né? Por unidade do que se você for comprar num restaurante, num bar, etc, etc, né? Então, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente sempre a gente não gosta de olhar, né, a realidade, quando a realidade ela é meio né, tem uma tendência meio ruim, né? Mas se a gente analisar, né, que a gente está aumentando os preços dos lácteos, né? Fomentando oferta, né? Vamos entrar numa época que normalmente a oferta aumenta, e junto disso tem um processo de desaceleração do auxílio emergencial, é óbvio que, né, a conta tende a não fechar, né? Agora, a extensão desse não fechar, né, que é a grande pergunta, né? Nós vamos ter um soft landing, né, uma aterrissagem suave em algum momento, com a economia, né, voltando a crescer, né, e de certa forma vamos dizer, um crescimento reprimido, né, que a gente teve, e como você falou, as empresas capitalizadas, os produtores capitalizados, então você acaba tendo um soft landing, ou nós vamos ter uma aterrissagem bem complicada aí, né? Acho que essa é a pergunta não é de 1 milhão, né? É a pergunta de 1 bilhão de reais. Nós temos um número de hoje, né? 9,7% de impacto na economia, né? Então, reforça muito isso que o Arlindo falou. Existe uma transferência de recurso de determinadas áreas para áreas mais prioritárias, né? E o alimento tá inserido nisso. Agora, um momento como esse, ele pede por mais cautela. Deveria ser, né? Parece contrassenso, mas ele pede por mais cautela, porque o custo de alimento do rebanho vem subindo, os custos gerais vêm subindo, o preço recorde, né? Saiu o CPEA recorde real, né? Histórico hoje, o próximo será também. Então, mas a cautela, ela tem que prevalecer nesse momento, porque o movimento de retorno, ele pode ser brusco. Ele pode ser brusco. A gente está vendo o efeito no restante da economia que está inverso no caso do alimento, no caso do setor do leite. Mas é só esse um recado importante aí para a gente ter bastante cautela. É difícil, né, sabe, num momento como esse, o produtor individual, obviamente, a melhor decisão que ele pode ter é tentar maximizar o resultado dele, né? E o laticínio é a mesma coisa. Então, quando você fala no agregado, né, você até poderia ter uma visão diferente, mas na situação de cada um, né, se você está analisando o teu negócio, você fala, pô, a conta está fechando, eu vou aumentar a vaca, eu vou segurar a vaca, eu vou usar mais aditivo, vou usar o BST, vou dar mais ração, etc, etc, porque a conta vai fechar. Lá na frente a gente vê, né? Porque até se ele não fizer isso, o vizinho dele faz, né? O preço não vai mudar e ele vai perder a receita. Então, realmente é uma situação de mercado, né? Que a gente está vivendo uma gangorra, né? Super, vamos dizer assim, imprevisível, né? É isso aí. Muito bom, gente. Cadê o Arlindo? Tá aí? Tá. Ok. Legal.
Acho que a gente vamos aprender muito nesse ano, né? E acho que é interessante também, né, Arlindo e Sávio, que essa questão da pandemia, ela também fomentou a inovação em algum grau, né? Então, assim, vocês podem compartilhar, né? O que vocês fizeram nessa pandemia, assim, de inovação na empresa, enfim, além dessa questão do sistema de pagamento, que já é algo que imagino que foi fomentado, foi criado agora, né? Mas o que mais aconteceu na Verdicampo, né, decorrente desse momento, né? Esse momento é importante, né? Que crise é oportunidade e a crise, né? Enfim, nós estamos vivendo só oportunidade por enquanto, né? O que aconteceu em abril, quando a gente teve aí, né, a crise de fato, a gente movimentou todo o recurso de P&D para projetos de eficiência dentro da fábrica, né? Então, eu não tinha produto para lançar, porque eu tinha um ambiente incerto para lançar esse produto. A gente pegou esse recurso, né, e um capital intelectual, e falou, vamos pegar os nossos problemas, as nossas dores de eficiência, e vamos começar a tratar, porque a gente não tinha agenda antes para isso, né? Inovando, botando produto e tal. Então, vamos pegar a inovação mesmo, conceitual, né? Que inovação não é só produto novo, né? E vamos internar esse conceito. E aí a gente destravou uns 4 grandes projetos de eficiência, né? Um deles aí, o projeto do Sávio de proteína, né? De sólidos, tá? E ganhamos muita eficiência. Marcelo, é impressionante como que a gente encurtou os prazos e tirou as muletas da equipe, né? Porque estava todo mundo no momento incerto. O próprio funcionário também, com redução de jornada, com toda a conversa, né, de crise, acaba que ele ficou mais alerta a esses movimentos também de eficiência. Então, a gente ganhou muita eficiência, e aí quando eu falo eficiência em laticínios, eu falo em índice de sólidos que eu transformei em produto, deixei de jogar fora, então ganhei muita eficiência de linha de produto, muita eficiência operacional, de tempo de equipamento, de descarte. O meio ambiente também, a gente tem uns indicadores estratégicos aqui para meio ambiente. A gente também acelerou muito o projeto de redução de efluente bruto. Foi um momento, por incrível que pareça, bem criativo para a Verdicampo. Então, nós ganhamos, assim, tomara que esses conhecimentos, eles fiquem no negócio, inclusive a disciplina de ser agile, né? Todo mundo fala em ser agile, nós somos obrigados a sermos agiles, porque o momento ele pediu. Então, foi isso que aconteceu com a inovação. Não dá para falar especificamente, que tem muita coisa nossa, né, enfim, de segredo industrial e tudo, mas ganhamos muita eficiência. Marcelo, é impressionante como é que esse movimento foi forte, né? E na área comercial também, a gente todos ficaram mais atentos ao e-commerce, já era um pilar forte na Verdicampo, porque o nosso cliente ele já é um cliente digitalizado, já é um cliente que compra nesse canal. A gente melhorou muito as nossas práticas comerciais, que, na verdade, o vendedor ele só enxergava a gôndola física. Então, agora ele começa também a enxergar a gôndola virtual, e foi muito, muito bacana também. Independente do crescimento que todo mundo teve, os nossos processos foram muito otimizados com relação ao canal online, entendeu? Então, falo menos do crescimento, que foi geral a todo mundo, mais das ferramentas que a gente implementou e dos controles que a gente implementou para que isso seja uma constante no nosso negócio pós-pandemia. Legal. Aquela coisa, né? Apesar da gente sempre querer gerenciar, né, tocar o nosso negócio da melhor maneira possível, né? A gente acha que a gente é eficiente. O fato é que existe uma inércia, né? As coisas são feitas porque elas são feitas, né? E você no dia a dia não tem nem muito tempo de questionar, né? Por que as coisas são feitas daquele jeito, etc. Numa situação como essa, você é obrigado a questionar e fica todo mundo mais também permeável aí a pensar de forma diferente, aí que as grandes mudanças vêm, né? Você começa a achar, né, eficiência em áreas que você achava que não daria para ser eficiente, ou canais novos, como é o caso do e-commerce, né?
em que é um canal secundário, etc., de repente você começa a olhar de uma maneira diferente para isso, né? A Verde Campo sempre teve esse impulso muito forte de inovação, de crescer, crescer a taxas muito altas. Então, eu acho que esse foi o primeiro momento que realmente a gente parou para pensar com mais força em processos, em eficiência. Então, realmente foi um período novo para nós que deu muito certo. Bom, maravilha. Muito bom aí conversar com o Arlindo, CEO da Verde Campo, com o Sávio, gerente de captação. Estão com um projeto novo aí de precificação de leite com base em sólidos, né, coisa que já acontece em outros países, como em Nova Zelândia, outros países que já pagam por sólidos, né, que tem um peso maior dos sólidos do que no Brasil. E mais uma coisa aí que foi criada aí durante essa pandemia, né? Então, sucesso aí para vocês. Vamos ouvir mais essa discussão aí no site, né? O Sávio fica encarregado aí de dar as provocadas, né? E vamos acompanhar aí o desenvolvimento desse projeto aí com a Verde Campo. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Agradeço pelo espaço aí, Marcelo. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Boa sorte. Um abraço. Tchau. Tchau.